todos os brasileiros já jogaram tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Agora vamos ver como é que tá a fase eliminatória ali, quem pega quem. A gente teve drama, pênaltis, goleadas, tivemos sim brasileiros caindo fora e é isso que a gente vai ver hoje, então fica de boa aí, vamos lá. Fala moçada, tudo certo? Vamos começar por Libertadores, né? Vamos começar por onde tá melhor. E bom, já vamos colocar aqui um confronto brasileiro, né? Flamengo e Cruzeiro, que no Mineirão deu 1-1 e no Maracanã, Flamengo veio a eliminar o Cruzeiro. Claro, não tinha como os dois brasileiros classificarem nessa partida, então um teria que cair fora. E bom, mesmo com um jogo totalmente equilibrado, nos dois jogos ambas as equipes marcaram, mas alguém tinha que passar e esse alguém foi o Flamengo. Então o Cruzeiro sim deu tchau para a Libertadores. Mas, como eu falei no outro vídeo, eu achava sim que isso iria acontecer. Corinthians, que pegou o Rosário Central primeiro lá na Argentina e depois no Itaquerão, segurou um 0-0 na Argentina para vir decidir em casa e mesmo com um jogador a menos conseguiu fazer um golzinho aqui, quer dizer, aqui não, lá em São Paulo no caso, mas conseguiu um 1-0 e despachou os argentinos para casa, classificando agora para as quartas de final. O Palmeiras também teve uma tarefa difícil lá na casa do Cerro Porteño para buscar a classificação, já que aqui na Allianz Parque ele, bom, só empatou em 1-1, então precisaria ganhar lá fora para trazer classificação. E foi o que aconteceu, num jogo difícil, claro, placar mínimo 1-0, mas já foi o suficiente para o Palmeiras classificar também. O Fluminense também passou pelo Deportivo Rivadavia, em, bom, 2 empates, na verdade, aqui no Maracanã deu 0-0, e lá na casa do Deportivo, daí 1-1, e o jogo foi se decidir nos pênaltis, que daí, bom, Fábio apareceu e Fluminense conseguiu classificar para as quartas também. E bom, tivemos a eliminação do Mirassol. Pois é, a LDU conseguiu tirar o time amarelo daqui. E bom, em 2 jogos também muito equilibrados, porque foi 1-1 aqui em São Paulo, quer dizer, lá em São Paulo de novo. Não sei porque eu tô falando aqui em São Paulo, tô rateando. E lá na casa da LDU, 0-0. Daí foi para os pênaltis, mas dessa vez não deu certo. Se no jogo do Fluminense o Brasil conseguiu classificar, nesse jogo a gente ficou pelo caminho, porque o Mirassol não conseguiu tirar eles, e é isso aí, né? Não é todos que se ganham. Então, quais foram os times eliminados e classificados da Libertadores? Na verdade, os brasileiros, não, o resto não importa a gente agora. Os classificados foram Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Corinthians. E os 2 que caíram fora nessa fase foram Cruzeiro e Mirassol. E sim, agora temos 4 brasileiros nas quartas de finais. E se eu não me engano, nenhum dos brasileiros se enfrentam agora. Então a chance de chegar 2 brasileiros nas finais é muito grande. Mas claro, daí a gente depende de semifinal e daí já é outra história. Vamos aqui com o que a gente tem, né? E agora vamos falar da Sul-Americana também, que tivemos muitos brasileiros classificados, mas também tivemos eliminação. Vamos começar pelo São Paulo, que foi lá para a altitude jogar contra o Bolívar, segurou 1-1 lá para decidir no Morumbi. E bom, aqui no Morumbi foi um passeio, né? 3-1, sem muita chance para o time boliviano. E São Paulo classificado. Aqui, como na Libertadores, também tivemos um confronto brasileiro. Dessa vez Atlético Mineiro e Bragantino, em que lá em Bragança o Atlético Mineiro conseguiu 1-0 e na Arena MRV deu 2-2. Mas com placar agregado de 3-2 para o Atlético, então o Bragantino fez as malas e voltou para casa. O Santos tinha ganhado já do Macará aqui na Vila por 2-1 e, bom, foi lá jogar na casa deles somente para segurar o jogo. E foi o que aconteceu, 0-0 lá, resultado que classificou o Peixe e agora sim vamos ter nas quartas de final um confronto brasileiro de novo. E de novo Atlético Mineiro, porque vai ter Atlético Mineiro e Santos. E o Vasco, para quem não esperava nada dele por ter empatado aqui no São Januário, foi decidir a classificação lá na casa do Olímpia e sim, o massacre foi feito, 4-1 pro Vasco e bom... Claro, eu não esperava, não sei vocês, mas não esperava que fosse desse jeito. Ah, passar tudo bem, mas 4-1, daí já é demais. Mas passou e agora tá classificado. E aqui o último brasileiro mais vergonhoso de todos, e pelo amor de Deus, uma coisa dessa aqui é vergonhosa em outro nível. Tu ir para umas oitavas de final de Sul-Americana e tomar 6-1 pro Cienciano é coisa de Botafogo. Hein? Porque, bom, primeiro jogo 6-1, o que vai acontecer agora na volta? Vão conseguir virar, vão lotar o estádio, vai todo mundo para cima? É claro que não, é o Botafogo. Colocaram um ingresso ali, uma Coca-Cola e umas balinhas para tentar lotar, não lotou. Conseguiu fazer um golzinho de início, mas um joguinho que acabou só 1-0 e no agregado 6-2 para o Cienciano. Pois é, na verdade a chance do Botafogo de deixar menos feio era aqui no Engenhão. Mas a gente viu que não deu e 1-0 não serviu para nada, pelo amor de Deus. Então, Botafogo eliminado e, bom, agora vamos saber quem é que foram
os classificados e eliminados da Sul-Americana. Porque a mesma coisa que a Libertadores, na verdade. Tivemos 4 classificados e 2 eliminados. Os classificados foram São Paulo, Atlético Mineiro, Santos e Vasco. E os que ficaram pelo caminho foram Botafogo e Bragantino. Mas agora que a batata começa a assar tanto para São Paulo quanto para Vasco, porque o São Paulo pega agora o Boca Juniors na Sul-Americana e o Vasco muito provavelmente vai pegar o River Plate. Então, bom, aqui provavelmente um dos brasileiros vão cair. Mas fato é que o saldo dos brasileiros, tanto em Libertadores quanto Sul-Americana, tá muito bom. E sim, temos grande chance de ter brasileiro nas finais das duas competições continentais de novo. Mas agora eu quero saber de vocês, o que te surpreendeu nessa fase eliminatória, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana? Comenta aqui que eu quero saber. Não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui. Nós.